Pessoal, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Estamos aqui hoje para apresentar, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do IF Goiano Campus Avançado Catalão, para falar, em nome do projeto Meninas Digitais no Cerrado, sobre onde estão as mulheres nessa história. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Bom, quem nós somos, né? Estamos aqui hoje para falar em nome do projeto Meninas Digitais no Cerrado, que é um projeto, de pesquisa e extensão aqui do Campus Ceres do IF Goiano, que tem como objetivo, o empoderamento de mulheres dentro da área de ciência e tecnologia. Então, nosso projeto ele surgiu, na verdade, no ano de 2016, e ele, desde o início, é um projeto parceiro do Programa Nacional Meninas Digitais, que é um programa chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação. A Sociedade Brasileira de Computação é um dos maiores órgãos, que a gente pode dizer assim, quando se fala em computação no Brasil. Então, dentro dela, um dos programas que ela apoia é o Programa Meninas Digitais, que é espalhado por todo o Brasil. Nós somos um dos projetos parceiros, existem projetos parceiros em praticamente todos os estados brasileiros, que falam sobre a importância, de trabalhar com a questão das mulheres dentro da computação, sobre essa inserção de todas e todos nesse processo. Então, nós somos um desses projetos, nós fomos um dos primeiros projetos que surgiu aqui no estado de Goiás, se eu não me engano, inclusive até o primeiro que surgiu em 2016. Então, a gente começou ali esse trabalho de formiguinha, e aqui estão representadas as pessoas que estão desde o início nesse projeto. Então, por exemplo, o professor Adriano foi quem conheceu o projeto lá em 2016, o programa de uma forma geral, quando ele foi em um outro evento da computação, que é o Computer on the Beach. Então, ele conheceu outras pessoas que já faziam parte do programa de uma forma geral e trouxe essa sementinha que plantou na Ramayane para que ela pudesse ter ideia dessa história toda, que conversou com a professora Natália, que conversou comigo, que enquanto eu era aluna, inclusive, do curso de Sistemas de Informação, agora sou egressa, sou bacharela. Então, começou tudo nessa história, um pouquinho, até chegar que a gente fizesse esse projeto. Então, nós começamos como um projeto de extensão e nossas ações foram se desdobrando em vários âmbitos, tanto no âmbito da própria extensão, quanto da pesquisa e até mesmo do ensino, dentre as atividades que nós acabamos desenvolvendo com as estudantes do nosso próprio campus, e aí agora a gente acaba falando com todos vocês, então para a gente é uma grande felicidade. Como bem colocado, nós somos do Campus Ceres e nós integramos o NEPET. O NEPET é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia da Informação, que é um grupo de pesquisa também cadastrado no CNPq, que acaba englobando várias ações que a gente acaba participando um pouquinho. A exemplo, por exemplo, da Olimpíada Brasileira de Informática, que é uma das coisas que a gente também acaba auxiliando nesse processo, incentivando que cada vez mais meninas também possam participar dessas competições relacionadas à programação, então, a tudo isso, Então, são uma série de ações que nós acabamos fazendo de uma forma geral. Bom, vou pedir para vocês agora, neste exato momento, para que a gente possa começar essa história, para começar a contar onde que estão as mulheres de fato, vocês possam acessar para a gente fazer uma atividade mais interativa, este QR Code, ou o link que eu vou mandar para vocês aí no chat, que é o do Mentimeter. Eu gostaria que vocês respondessem com uma única palavra, quem são as mulheres na computação? Uma única palavra, sim. Quem são elas? Quais são os nomes que vocês, nossas participantes, sabem, das mulheres que estão presentes na história da computação? Então, eu mandei aí no bate-papo para vocês, se vocês puderem, por favor, acessar. Então, enquanto a gente vai estar falando aqui, tem um QR Code que vocês podem ler, Ou vocês podem acessar o site que é o mente.com e colocar aquele código 23 30 29, e aí a gente vai depois formar uma nuvem de palavras para a gente saber mais ou menos qual que é a visão de vocês, de quem são essas mulheres, Quem são essas pessoas que estão fazendo parte da história da computação. Então, eu estou acompanhando aqui vocês, espero que todos bandem, e agorinha a gente vai voltar nessa nuvem para mostrar qual foi a resposta de todos vocês, certo? Bom, pessoal, mostrar um pouquinho para vocês da nossa trajetória, com as nossas ações. Então, a gente já fez muita coisa legal em vários locais do Brasil, principalmente no IF Goiano, tanto no Campus Ceres quanto em outros campos, A gente já foi para alguns campos, a gente já foi para Iporá, já foi para Trindade, Espero estar em breve, se Deus quiser, a gente pode estar aí com vocês também, Catalão, tá? Então, aqui são algumas imagens das atividades que a gente tem feito durante esses 4 anos, Aí a gente tem o nosso primeiro Ada Lovelace Day, que a gente teve essa semana, foi muito legal, na terça-feira, a gente teve nosso quarto ADA, que foi esse ano online, mas a gente já fez atividades do Dia da Mulher, a gente já fez atividades de jogos, a gente já fez oficinas
participou de eventos científicos, de eventos de extensão. A gente tem, durante todas as edições do WTM, do Women Tech Makers, que é um evento em comemoração ao Dia das Mulheres do Google, a gente esteve presente. Só esse ano, né, que não foi, o evento não aconteceu, que a gente não pôde estar lá. Mas a gente também criou uma política anti-assédio para os eventos do Campus Ceres, né? Então, a gente tem feito muita coisa, a gente já participou da Campus Party, tanto de Brasília quanto de Goiânia, tá? A gente tenta integrar nas nossas atividades não só estudantes da computação, mas também a gente tenta integrar o máximo possível todas as estudantes de vários cursos. Então, a gente tem o curso de agropecuária, a gente tem curso de meio ambiente do ensino médio, a gente tem os cursos superiores de agronomia, as licenciaturas de química e biologia, zootecnia. Então, nas nossas atividades, a gente tenta alcançar o máximo de estudantes e servidores do Campus Ceres. Então, hoje, nosso projeto, ele tem várias pessoas do nosso campus, de uma forma geral, que participam e abraçam a causa com a gente, né? A gente fez também uma movimentação na nossa escola o ano passado por causa da Copa do Mundo Feminina, né? E a gente nunca tem a liberação para assistir um jogo de futebol feminino. Então, a gente criou uma sala na instituição para a gente assistir o jogo das meninas. E a gente criou esse questionamento: por que a Copa do Mundo masculina ninguém tem aula e no dia do jogo feminino a gente não pode estar assistindo um jogo dessas meninas maravilhosas, né? Então, a gente procura trazer atividades dessa forma para a gente mostrar que não tem que ter diferença, né? Que a gente precisa, sim, ter atividades de empoderamento feminino em todos os âmbitos, tá bom? E aí a gente tem feito, nessa pandemia, atividades diferenciadas. Nós tivemos um curso online de Canva, que teve participação de 23 estados brasileiros. Foi um curso muito legal e está gravado no nosso canal no YouTube. Quem tiver disponibilidade aí, quiser assistir, ficou muito legal. E a gente está com um novo curso agora de extensão sobre a história das mulheres na computação, incluindo contextos de conceitos de feminismo e de gênero e mais conceitos sobre pensamento computacional. Então, a gente hoje tem muitas ações que a gente pratica, não só dentro do nosso campus, mas a nível nacional também. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a professora Natália, eu sou historiadora e eu sou responsável por esse projeto no sentido de integrar as reflexões do campo da ciência da computação às ciências humanas de uma maneira geral, né? Então, eu sou a problematizadora das questões de gênero. Eu queria mostrar para vocês aqui. E queria agradecer, Fabiola, muito obrigada pelo convite. Professor que nos recebeu, você tem um nome bonito, eu não sei pronunciar direito, muito obrigada pela recepção, desculpa. Professora Letícia, bom ver você novamente, a gente trabalhou juntos no evento do NEAB recentemente, obrigada pelo convite. Eu vou apresentar para vocês aqui uns dados a partir dos quais a gente vai começar a nossa reflexão. Essa imagem é a imagem da primeira turma de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística, tá ali, tá certo? Da USP. E aí vocês podem ver que a turminha é formada majoritariamente por mulheres. E essa imagem é uma imagem que simboliza o incômodo que hoje nos move e que move também várias instituições a nível nacional e internacional, no sentido de entender quais foram os motivos que ocasionaram o afastamento progressivo das mulheres em todo o Ocidente, não só no Brasil, né, das áreas ligadas à computação. Então, se 70% da turma, da primeira turma de ciência da computação na USP, no IME, era formada de mulheres, aonde estão essas mulheres hoje? Pode passar, Thalia? O Rama, né, que está operando.
Bom, por que nós precisamos de um projeto para empoderar meninas na informática? Apenas 18,6 meninas pretendem ser cientistas, uma média entre todas as regiões brasileiras. Eu vou apresentar outros dados aqui, falar para vocês um pouco dessa história, e vou começar dizendo o seguinte: em diversas ocasiões, a gente teve que justificar academicamente e socialmente os motivos de existência do nosso projeto. Então, por que nós precisamos de um projeto em que será oferecida uma oficina apenas para meninas? Por que precisamos de um projeto em que faremos um campeonato de game só para as meninas, sabe? Então, a gente começou a não só trabalhar com esses dados da exclusão das mulheres mesmo do campo da ciência da computação, para além dos artigos científicos, sabe? A gente começou a ser confrontadas em várias situações escolares e acadêmicas, no sentido de dizer, olha, vocês estão praticando uma discriminação às avessas, né? Entretanto, não existe discriminação às avessas, né? E esse é um pouco do meu papel aqui, para que a gente possa problematizar e construir conceitos sobre relações de poder, né? Partindo da sociologia, da filosofia, da história, para entender justamente isso, que os lugares de poder, eles precisam ser contestados a partir de ações afirmativas, né? E as ações afirmativas, elas passam por ações formativas, para que as pessoas que estão excluídas e que estão num lugar de subalternidade, né, num lugar de inferioridade numa hierarquia social, elas possam estar preparadas tecnicamente para ascender. Então, por isso, ações formativas voltadas para um público que está segregado naquela área do conhecimento, né? E as ações afirmativas, elas são ações de empoderamento. E esse empoderamento, ele passa por um lugar de cuidado com as emoções da pessoa, cuidado com a subjetividade dela, em que a gente cria um espaço para dizer para a pessoa, olha, você é bom, você consegue, vamos lá, olha só, existem outras pessoas como você que ocupam esse lugar. Então, toda essa apresentação e, de certa forma, todo o nosso projeto, ele passa por esse lugar de cuidado, em que a gente trabalha com as meninas no sentido de dizer, 70% da primeira turma de ciência da computação no Brasil era de mulheres. Por que agora as mulheres não consideram as áreas da computação como áreas femininas? Né? Por que você não se considera tão boa em matemática, em ciências? O que será que está acontecendo? Vem com a gente, você pode ser boa sim, você é boa sim. Né? Então, eu vou falar um pouco desses dados. Olha só. A partir dos anos 80, quando a IBM foi criada e quando houve uma valorização das carreiras e dos salários, né, na área de informática e tecnologia, houve uma inversão das relações de gênero nesse campo, no mundo todo. Porque entre os anos 70 e os anos 80, as profissões ligadas à computação, que ainda estavam em desenvolvimento, né, elas eram próximas das atividades de secretariado. E as atividades de secretariado, por sua vez, elas eram consideradas atividades femininas. Então, elas eram socialmente atribuídas, né, ao gênero feminino. A gente chama isso, na sociologia, de divisão sexual do trabalho, né? Só que essa divisão sexual do trabalho, ela é estabelecida a partir de representações de natureza simbólica, né? Não é nada concreto, não é nada do ponto de vista fisiológico e natural que diz que pessoas de corpo masculino, de sexo masculino, possam fazer uma atividade X e pessoas de corpo, sexo feminino, possam fazer uma atividade Y. Aí o que aconteceu? Na década de 80, quando há uma valorização no sentido econômico do campo da informática, as mulheres começam a sair dessa área. Há uma inversão das relações de gênero. E aí a gente pode começar a pensar diversas coisas. E a primeira coisa é que as mulheres, nesse contexto aqui, elas são, em especial, muito relacionadas ainda às atividades domésticas e às atividades familiares, né? Então, vocês podem pensar qual é o tipo de enfrentamento que as mulheres teriam que ter
para entrar em carreiras em que elas possivelmente teriam mais sucesso financeiro do que seus maridos, né? Então, aqui já tem, para além do fato de essa atividade começar a ser considerada uma atividade masculina, né? O fato de que as carreiras em que se ganhava mais dinheiro, para falar em termos simples e objetivos, eram socialmente atribuídas, né, como se elas fossem destinadas aos homens, porque as mulheres estavam destinadas, né, estavam reservadas para o espaço da casa e para o espaço da família. Então, as mulheres começam a se retirar, e elas não estão se retirando das universidades, tá? Isso é um dado importante. Elas estão em outros cursos, mas elas estão em cursos de menor valorização econômica e menor prestígio social. Tá. E aí, bom, passando para pesquisas da OCDE, por exemplo, mais recentes, existem organizações como essa, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que começam a olhar para esses dados históricos e pensar quais foram as questões que, desde os anos 80, criaram esse cenário, porque esse cenário ele só vem piorando, né? Essa situação, ela vem se agravando no sentido de exclusão das mulheres das áreas da ciência da computação. E aí tem coisas muito interessantes, porque a OCDE fez um relatório que chama o ABC da Igualdade de Gênero na Educação, de 2015. E aí eles estudaram o desempenho das meninas, né? E aí tem dados dessa organização e dados produzidos pelo PISA em Foco, né, produzidos pelo próprio Brasil, olhando as meninas brasileiras, que dizem a mesma coisa, que é o seguinte: as estudantes do gênero feminino, elas têm maior rendimento escolar de maneira global. Mas quando você convida elas para pensar e fazer exames de matemática, de ciências em isolado, né, separadamente, convida elas a pensar como se elas fossem cientistas, elas têm um desempenho reduzido. Então, o que foi verificado? Foi verificado que há falta de confiança, que as meninas, elas são intimidadas pelas áreas de matemática, pela área da matemática, né? E as áreas da ciência. Então, isso faz com que apenas 5% das mulheres entre 15 e 30 anos, na maior parte dos países do Ocidente, eu não vou listar aqui, mas isso tem nas pesquisas da OCDE e está listado direitinho nas notas dos nossos artigos publicados, apenas 5% das mulheres entre 15 e 30 anos, elas pretendem seguir em áreas ligadas à ciência e tecnologia. E aí, olha só, o relatório do PISA em Foco, que analisa as meninas brasileiras, diz o seguinte: os pais são mais propensos a esperar que os filhos, homens, em vez das suas filhas, mulheres, trabalhem em um campo da ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, mesmo quando seus meninos e meninas de 15 anos de idade apresentam o mesmo nível de desempenho em matemática. Então, a gente tende a concluir, né, que o que se opera aqui é uma influência, né, é uma segregação de natureza simbólica que acontece a partir das representações sociais, em que as meninas vão deixando de se ver como prováveis cientistas dessas áreas, prováveis trabalhadoras dessas áreas. Então, elas acabam operando um processo de exclusão dessas áreas nas suas projeções de expectativa de futuro e de trabalho. Daí, olha as consequências disso. No contexto brasileiro, por exemplo, no âmbito das formações mais altas, né, nos níveis mais altos de formação, mestrado e doutorado, o CNPq levantou dados, é o Conselho Nacional de Pesquisa. Vocês conhecem o CNPq e a CAPES, que são os nossos órgãos responsáveis por pesquisa e pós-graduação no país. O CNPq disse o seguinte: olha, mais de 80% dos mestres e doutores na área de computação são homens. Então, bom, a gente vai ter progressivamente uma quantidade cada vez menor, né, de mulheres professoras dessas áreas, porque só 20%
dos mestres e doutores são mulheres. E aí isso cria um processo de reverberação. Por quê? Porque quanto menos mulheres as estudantes, né, dos níveis básicos, níveis médios, têm para se inspirar, menos empoderadas elas se sentem, né, menos representadas elas se sentem, tá? Por isso que a gente fala muito de ações afirmativas, porque a gente vai apresentar, como vamos fazer hoje aqui para vocês, quais são as mulheres que estão nesse campo e qual é a relevância delas na história da computação, tá? Então, a exemplo disso, do que eu estou dizendo para vocês, a Microsoft, em 2017, realizou um estudo com 11.500 mulheres de 12 países, na faixa etária de 11 a 30 anos, num relatório que ficou denominado Why Don't European Girls Like Science and Technology? Por que as garotas europeias não gostam de ciência e tecnologia? E aí o que a Microsoft constatou é que motivos pelos quais isso acontece. Primeiro, a falta de profissionais de sexo feminino nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí, por causa dessa falta, as meninas entrevistadas dizem que não optariam por essas carreiras. Segundo motivo, mulheres jovens consideram não ter experiência suficiente, tanto prática quanto experiência técnica, né, escolaridade, formação suficiente nessas áreas, o que causa para elas desestímulo. Só 42% das entrevistadas vislumbram a possibilidade de trabalhar nessas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E 60% das mulheres que participaram da pesquisa disseram que se sentiriam mais confiantes em seguir profissões se homens e mulheres estivessem igualmente empregados nessas áreas. Então, daí a importância de criar projetos, que é esse slide que eu estou mostrando para vocês. Criar projetos para empoderar meninas na informática, justamente para que elas possam modificar a sua maneira de representar, a sua maneira de compreender as áreas de ciência e tecnologia e se vejam representadas, elas se vejam, como é que eu vou dizer isso? Se sintam acolhidas, né? Se sintam pertencentes a esse campo também, do ponto de vista de gênero. Aqui, a gente projetou para vocês uma estatística de mestres e doutores em diferentes áreas, tá? Então, se a gente olhar lá o primeiro gráfico, ciências ambientais, daí a gente vai ver aqui um número grande de mulheres representada pela faixa laranja, né? E aí um número um pouco menor de homens, né? Representado pela faixa lilazinha. E daí, à medida que a gente vai tratando, né, a gente vai abordando as áreas de exatas, esse número de mulheres vai caindo, tanto na formação de mestrado, quanto na formação de doutorado. Dá uma olhada lá embaixo, computação. O laranjinha, que corresponde às mulheres, é bem menor do que o lilás, que corresponde aos homens, né? Então, a nossa meta aqui, que é uma meta, na verdade, projetada pela própria Sociedade Brasileira da Computação, que criou esse projeto Meninas Digitais, né? E a gente aqui em Séries, que tem Meninas Digitais no Cerrado, é contribuir para que essa estatística mude, para que a faixa laranja, que é a faixa das mulheres, aumente em todas essas áreas, não só na área da computação, em química, estatística, matemática, geociências, física, né? E aí, qual que é a contribuição que a gente faz das ciências humanas, né? É trabalhar justamente com a história, o processo sociológico em que se constrói essa exclusão feminina, né? E trabalhar as representações do ponto de vista simbólico para que as meninas consigam se ver representadas e consigam se ver empoderadas nesse campo, que é o que a gente vai fazer agora. É demais, não é? Escutar a Nath falar. Obrigada, Nath, pela fala. Não é à toa, gente, que nosso grupo é assim.
Eu queria saber, antes de tudo, quem já conhece a gente, o nosso trabalho aí pelo chat, já ouviu falar em Meninas Digitais no Cerrado, ou segue a gente em alguma rede social, ou já viu a gente em algum cantinho, ou já fez alguma atividade nossa online. Ai, que legal, começou a aparecer as meninas aí. Ah, muito bom, fico muito feliz. Quem não conhece e gostaria de seguir a gente, siga a gente no Instagram. A gente sempre trabalha essas questões, né? A gente sempre trabalha, divulga nossas atividades, né? E hoje, principalmente, a gente envolve pessoas do Brasil inteiro nas nossas atividades, porque a gente tem feito muita coisa online, né? Então, é muito bom poder compartilhar isso com vocês, tá? Eu falo que hoje cada um de nós tem um papel muito importante no nosso grupo, porque eu acho que o que faz do Meninas Digitais no Cerrado ser um projeto, assim, pra gente de coração, mágico, diferente, é porque a gente consegue fazer a união das duas áreas, né? E não tem a brincadeira, eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Eu sou de humanas, não sou de exatas. Então, aqui está a prova de que não existe diferença entre humano e exatas. A Nath é uma menina digital no Cerrado, nada. Né? E traz esses questionamentos muito, muito importantes, né? Mostrou para a gente conceitos e, historicamente, a gente precisa muito entender sobre nós, mulheres, para a gente poder se reconhecer, para a gente poder se abraçar de uma forma geral, né? Então, todas as nossas atividades, desde o princípio, a gente sempre tenta englobar o empoderamento, sempre trabalhando essas construções históricas, porque tem muita coisa que a gente precisa conhecer da nossa história, né? Dos nossos direitos, de toda a construção dos conceitos de feminismo e tudo mais, para a gente poder entender aonde está a lacuna na história, né? O que aconteceu. Então, a gente, no começo do nosso projeto, a gente passou por dificuldades, sim, no nosso campus, né? Não foi tudo lindo, maravilhoso, né? A gente teve já colegas de trabalho sempre se questionando, mas atividade para menininha. Por quê? Porque nós precisamos de ser abraçadas para a gente poder ter esse empoderamento, para a gente poder ter essa segurança e esse auto-reconhecimento do nosso conhecimento. Os meninos não precisam, né? Quando a gente propõe uma oficina de robótica na nossa instituição, a fila de meninos na porta para fazer a oficina é imensa. E as meninas têm dificuldade de chegar lá perto, porque tem, às vezes, medo de mostrar que não conhece. Mas os meninos também não conhecem, mas eles têm uma abertura muito maior para o conhecimento de uma forma geral. Então, é por isso que, muitas das vezes, ter atividades para a gente fazer juntas, né, separadamente, é uma oportunidade da gente quebrar e ver que não existe isso, que um sabe mais que o outro. Existe que a gente precisa, sim, se reconhecer, né? A gente precisa, sim, se abrir para os novos conhecimentos sem medo, né? Sem falar assim, eu não vou conseguir, eu não sei. Tudo bem, você não sabe, não tem importância alguma. Está todo mundo aqui para aprender, essa é a questão, tá? Então, nosso projeto sempre teve esse objetivo de abraçar todos, e principalmente as meninas de diversos cursos, né? Nosso projeto é de meninas da computação, mas a gente abraça todos os cursos, porque a nossa causa é muito maior do que as mulheres na computação. A nossa causa é pelas mulheres, né? De uma forma geral. E é muito importante que os homens entendam essa causa. Então, o Adriano é um exemplo nato disso, né? A gente tem um menino feminista no nosso grupo, porque ele entende que para a gente fazer um bom trabalho, a gente precisa sim se reconhecer, a gente precisa sim se empoderar. E ele é o primeiro a empoderar a gente, né? Para a gente poder ter essa segurança de passar para todos. Então, a partir do momento que os homens entendem a importância da igualdade, da equidade, porque ninguém quer ser melhor que ninguém. A gente não quer um gráfico maior para as mulheres, a gente quer um gráfico igual,
A gente quer um gráfico mais justo, né? A gente quer uma menina fazendo computação ou fazendo engenharia porque ela quer, simplesmente porque ela decidiu isso. E não porque ela, né, eu não posso fazer porque fulano falou que não é, ou porque não tem muitas mulheres lá e eu tenho medo de enfrentar isso. Então a gente quer mudar esse cenário porque esse cenário não foi assim. E a partir do momento que a gente começou a estudar historicamente o que aconteceu, é aí que a gente tem mais garra ainda para a gente lutar contra isso daí, né? Então, vamos continuar aqui. Thalia, com você agora. Pessoal, nós pedimos para vocês, então, estarem respondendo, né, o nosso Mentimeter. Então, eu vi que vocês mandaram algumas respostas, e eu vou mostrar aqui na tela, nesse momento, quais são, então, quem são as mulheres na computação? Como que foi a resposta de vocês quando a gente está falando sobre mulheres na computação? Vamos ver, está aparecendo aí agora, eu acho que vocês estão vendo, sim? Só mandem aí para mim saber se todos vocês já estão conseguindo ver. Uma tela roxa. Sim? Então tá bom. Sim, sim. Então aqui, ó, essa aqui seria, né, a nossa nuvem de palavras que foi formada pelas pessoas que acabaram respondendo, vocês aí interagindo com a gente pelo Mentimeter. Quem são as mulheres na computação? Essa pergunta nós deixamos, inclusive, mais abrangente para que nós pudéssemos ver qual que é a percepção de vocês sobre esse contexto. Quem são? Se são as mulheres que nós conhecemos enquanto pioneiras, ou se são mulheres, né, que estão entre nós, que podemos ser como aquelas mulheres representativas na computação, ou qual que é, né, eu acho que vocês verificaram muito nisso, o que representa, né, as mulheres na computação. Então, por exemplo, aqui algumas palavras, né, guerreiras, inspiração, revolução, que eu acho que é uma palavra muito interessante, né, revolução, como que a gente pode revolucionar, né? Há quanto tempo, se a gente for parar a pensar, que os direitos das mulheres puderam aparecer para que nós pudéssemos, por exemplo, chegar, primeiro, a cursar uma graduação, por exemplo, que isso nos era negado, direito ao voto, enfim, várias coisas que a gente vai abordar agora para vocês. E também apareceu, né, que nós somos minoria. Então, nessa nuvem de palavras, a palavra que apareceu mais em evidência foi minoria. E eu acho que o gráfico que a gente apresentou agora muito bem representa, né? Nós somos minoria, mas o que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Nessa semana, né, nós tivemos uma mesa redonda que, inclusive, contou com a participação da Ana Paula, que é uma estudante do curso técnico daí de Catalão. Inclusive, agradecer pela presença de todos que acompanharam. Eu acho que alguns de vocês acabaram, né, participando do evento. E o nome da nossa mesa era 2030 e as perspectivas de uma menina na TI. Então, quando a gente fala de minoria, as meninas responderam qual que seria a perspectiva delas, né, daqui 10 anos, enfim, como que a gente poderia pensar sobre equidade de gênero? E aí as meninas responderam, né, que elas acham que daqui 10 anos a gente vai ter mais mulheres na computação. Então, eu acho que todos nós somos parte dessa construção de mais mulheres, né, de mais pessoas que nós esperamos ter nessa área de conhecimento. Eu acho que muitas das profissões que estão sendo elencadas por diversos relatórios mundiais falam sobre a questão das profissões do futuro, na parte de computação em nuvem, na parte de segurança. Então, ser um profissional de informática, de uma forma geral, uma pessoa que é dedicada a essas ações de informática, tem que se mostrar mais uma vez que tem que ser para todos, né? Para todas e todas nesse contexto, todes de uma forma geral. Então, acaba perpassando muito sobre isso. Nós somos as pessoas que vamos construir, né, de uma forma geral, e estamos construindo, que é o que eu acredito, construir qual será esse futuro nosso, não presente e o futuro. Além disso, né, eu acho que o pessoal elogiou aí alguém, Gabriele, se você foi citada, se você estiver aí, você é uma das mulheres na computação. Ó, e vai mudando, né? Todas encorajadoras. E apareceu 3 nomes que eu gostaria de ressaltar aqui nesse momento, que são um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então, existe, durante essa construção da computação enquanto ciência, pessoas que fizeram vários feitos para que nós pudéssemos saber, né, ter a computação assim como ela é hoje. E algumas mulheres foram muito importantes, mas, muitas das vezes, elas não são citadas. É como se houvesse um apagamento histórico desses nomes. Então, quando a gente fala de pessoas, quem são os cientistas? Aí vem vários nomes. Alan Turing, vem Bill Gates. E as cientistas, as mulheres na computação, quem são elas? Muitas das vezes nós não conhecemos. Então, eu achei bem interessante que apareceu a Ada Lovelace, né? Mary Kenneth Keller e também as garotas do ENIAC. Então, são 3 representações de mulheres, né? De mulheres pioneiras na computação para que a gente pudesse ter assim como ela é hoje. E a gente vai falar um pouquinho desses feitos.
Então, vou pedir para a Ramayane agora, né, que vai voltar e vai mostrar para vocês. Acho que já está apresentando a tela dela, acho que é só continuar. Bom, vamos lá, então. Então, alguém já começou a comentar aí, né, que a gente já começou a falar na nossa nuvem de palavras, quem criou o primeiro algoritmo, né, da história. Foi uma cientista poética e que ajudou a construção da primeira máquina analítica. Quem será ela? Amiga? Então foi a nossa Ada. Não tá desligado? A gente está vendo a apresentação como se ela fosse uma pessoa participante aqui, saiu do modo de apresentação. Saiu? Deixa eu colocar, então. Isso, agora voltou. Tá, então vamos lá. Então, o primeiro algoritmo, né, da história, e assim, uma preocupação que eu sempre tive, muito grande, quando eu resolvi, né, que a gente precisava criar um projeto na nossa instituição, é que eu sou professora de informática e eu ministrava a disciplina de Fundamentos de Informática e Operação de Computadores. É uma disciplina muito comum nos cursos técnicos de informática, a primeira disciplina lá do primeiro ano. E a gente tem que contar a história da computação, né? A gente vai lá, conta a historinha da primeira geração, segunda geração, terceira, quarta e quinta geração de computadores. E aquilo me incomodava muito, porque a única mulher que aparecia naquela história sempre foi a Ada, né? E ela nunca era a protagonista da história, né? Lá da geração zero. Ela nunca foi a protagonista, né? O protagonista da máquina analítica era o Charles Babbage, né? E ela era a pessoa que ajudou ele. Na verdade, ela é uma protagonista. Ela criou a primeira ideia de programação de computadores que a gente pode ter na história, bem graças a ela, né? Que criou o primeiro algoritmo. Então, se a gente não tivesse a contribuição da Ada, a gente não teria todos os supercomputadores que a gente tem hoje, porque todos eles vieram de uma ideia de software que foi do primeiro algoritmo. Então, ela tem uma contribuição incrível, né? Só que a Ada é um dos exemplos de que mulher precisa ser empoderada, né? De que mulher precisa ser incentivada e precisa ter seu espaço. Então, a Ada teve uma mãe matemática, né? E ela tem uma influência do pai, que é um poeta famoso na história. Mas qual a diferença que a mãe da Ada fez na vida dela? Total, né? A mãe que queria que ela aprendesse matemática, entendia que a matemática era muito importante. Então, não existia essa diferença. Então, dentro, a gente precisa ter sempre alguém que acredite na nossa capacidade, né? E a Ada foi o que ela foi porque ela teve esse incentivo, né? De uma pessoa que acreditava no potencial dela, né? Então, ela teve uma linguagem de programação que ganhou o nome dela, né? Ada. Depois a gente tem aí um nome incrível, né? Que se a gente hoje tem internet, Wi-Fi, Bluetooth e a evolução de todas as redes sem fio, é graças a essa mulher incrível. Quem será, né? A nossa considerada diva científica, né? Cientista. Hedy Lamarr. Então, a Hedy Lamarr, ela tem uma história para a gente extraordinária. É uma das histórias mais críticas que eu posso pensar hoje em termos de mulher feminista, porque a Hedy, ela era uma mulher extremamente inteligente, extremamente, né, dada a área da ciência. Só que ela era uma mulher muito linda. E mulher bonita pode ser inteligente? Claro, mas durante muitos anos, a mulher não podia ser cientista, não podia ser inteligente. A mulher tinha que ser um padrão de beleza, de referência, da boa esposa, né? Então, ela tem uma história triste, porque no sentido de mulher, porque ela não pôde seguir a carreira dela de cientista, porque ela era muito bonita.
Então, o que ela podia fazer? Usar a beleza dela e lá, claro, o lado artístico dela e ser uma atriz famosa. Ela foi uma atriz muito famosa. Mas ela criou algo muito fantástico que foi a base para nosso Wi-Fi, para todas as redes sem fio, né? Sem ela, a gente não teria o Wi-Fi hoje, né? Só que ela não, no projeto que ela criou, né, patenteado há muitos anos atrás, não foi reconhecido, né? Ela criou um projeto uma máquina que omitia os sinais né, na época do nazismo, que conseguia criar uma comunicação entre dois dispositivos isoladamente, né? Então, só que essa máquina foi patenteada, tudo foi um projeto inovador, só que era um projeto de mulher. Então, eles não aceitaram o projeto dela, ficou engavetado durante muitos anos, né? Durante quase 50 anos, esse projeto ficou engavetado. E esse projeto só foi desengavetado já na década de, se eu não me engano, na década de 90, né? Exatamente. E aí, por que, né? Que ele só foi engavetado depois? Porque alguém encontrou, foi lá, retirou uma parte da patente, né? E usou para criar a base do Wi-Fi. Mas, poxa, olha o quanto a gente perdeu na evolução tecnológica, porque a gente não pode reconhecer um projeto que veio de uma mulher, né? Como a Eide. Então, ficou parado durante muitos anos, quase meia década, né? Porque era uma mulher que tinha sido criada. Ela ganhou uma menção honrosa em 97 por abrir os caminhos nas fronteiras da eletrônica. Pode falar, Nath. Pessoal, meninas, eu queria saber se vocês ficariam satisfeitas em ganhar uma menção honrosa depois de inventar uma tecnologia nova. Olha, eu não ficaria nem um pouco satisfeita, tá? Eu imagino que a Hedy Lamarr, no alto, né, da velhice dela, tenha enfrentado aí uma grande frustração no sentido de ganhar essa menção honrosa. E aí, eu queria problematizar aqui com vocês a beleza. Durante todo o processo histórico ocidental, a beleza, ela é tratada como um atributo feminino, né? Um atributo em relação ao qual a gente deve zelar, né? Que a gente deve... Enfim, as mulheres, elas precisam ser bonitas. Mas para quê? Para que as mulheres precisam ser bonitas? Elas precisam ser bonitas para que elas se tornem desejáveis para quem ocupa o lugar de poder, que são os homens. Então, se a gente pensa a sociedade ocidental, desde os gregos, as mulheres, elas não detinham condição de cidadania do ponto de vista do exercício político, tá? Então, elas eram cidadãs resguardadas ali pelas cidades-estados gregas a partir do compromisso que elas tinham e da necessidade que aquela sociedade tinha de que elas se reproduzissem. Então, inclusive o amor grego, a condição filosófica de amor, ela está restrita a homens. Então, para quem assistiu os filmes aí, né, nem me lembro mais, tem tanto filme sobre a Idade Antiga, vocês vão ver que a homossexualidade é sempre um tema, porque o amor, tá, ele é considerado possível entre homens, já que a mulher não é digna desse tipo de sentimento. Vocês conhecem alguma filósofa grega? Vocês conhecem o Platão, o Aristóteles, né, o Sócrates, mas vocês não conhecem alguém, porque alguém não existiu. Ou se ela existiu, ela não foi registrada do ponto de vista historiográfico, porque quem escreve a história são os homens, quem escreve a história são os vencedores, tá? Então, a situação da Hedy Lamarr é muito interessante para a gente problematizar isso, porque ela é uma mulher maravilhosa, vocês estão vendo aí, ela foi uma diva do cinema, tá? E a contribuição dela para o cinema é lembrada como atriz, mas a contribuição dela para que os Estados Unidos pudessem ganhar a Segunda Guerra Mundial foi simplesmente ignorada, né? Para que o nazismo fosse derrotado. Então, ela se dedicou aí a criar um aparelho de interceptação de informações, né, de facilitação da comunicação,
uma tecnologia que certamente foi utilizada, mas essa autoria foi negada a ela. Por quê? Porque para nós está reservado o espaço de objeto, meninas. Objeto do interesse masculino. Daí eu quero provocar vocês no seguinte sentido. É importante a gente se sentir bonita? É. É importante a gente se sentir inteligente? Sim. Mas é importante a gente se sentir desejadas? Será que a gente está construindo paradigmas de beleza para o nosso bem-estar ou para atender uma demanda social que nos coloca na condição de objetos, que é o objeto do desejo alheio, o objeto do desejo masculino, sabe? Quando a gente pensa hoje em mulheres na área de ciência e tecnologia, a gente pensa naquela mulher nerd, né? É a mulher que não cuida da aparência, que está sempre descabelada, que está de óculos, não é um negócio assim, que é o estereótipo da mulher nerd, que não é sociável, que não vai em festa. Ora, mas por que isso acontece? Acontece porque, assim, quando se cria esse estereótipo no imaginário social, ali você garante a submissão das mulheres, reduzindo o conjunto, né, o tecido social das mulheres, àquela condição de objeto, que é o objeto de desejo. Ora, a mulher bem-sucedida, então, na área de ciência e tecnologia, né, na área de exatas, ela não vai ser desejável. Então, se você ascender, você vai ter, ascender, né, profissionalmente, você vai ter a sua condição amorosa, sexual, negada, para que você continue sob o domínio. Então, eu tenho falado muito sobre isso nas redes sociais, enfim, ultimamente, no sentido da gente assumir os nossos corpos e assumir a nossa beleza a despeito dos padrões, a despeito das posições que a gente ocupa, sabe? Então, a gente precisa se sentir bem para se sentir bem, e não para atender uma demanda social de que o nosso corpo seja dessa forma, que o nosso comportamento seja dessa forma, que os nossos gestos sejam daquela outra forma, que a nossa profissão seja X, Y, Z, que são profissões de mulher, né? E aí, a gente, assim, completa o projeto da Hedy Lamarr, lá do início do século, que era demonstrar a capacidade de ser tanto artista de cinema, de ser uma mulher linda, maravilhosa, e de ser um gênio das áreas de tecnologia. Fim. Então, obrigada, Nath, pela fala. Eu adorei as interações aqui, meninas. Inclusive, a Bruna falou aqui, ó. Antigamente, algumas mulheres registravam suas ideias no nome de seus maridos para que os projetos ganhassem mais atenção. E isso é uma das problematizações que a Nath sempre fala com a gente, da gente poder estudar historicamente a história das mulheres, porque investigar é difícil, porque muitas mulheres, por não poder usar os seus nomes, usaram nomes de homens para registrar seus feitos, então a gente não tem esse registro delas, né, especificamente das mulheres, né, na computação, porque, ou de toda a história de uma forma geral, né, historicamente a história delas, porque elas não podiam usar seu nome. A Luciana também falou aqui de um livro, né, que é um romance baseado na história da Hedy Lamarr. Então, aqui a gente tem várias, né, bibliografias interessantes, importantes para a gente estudar e ler. Tem o filme que lançou agora, né, eu estava tentando lembrar o nome do filme, ai meu Deus, da Holmes, eu esqueci agora, que lançou na Netflix, é muito legal. Isso, Enola Holmes. Vale muito a pena ver, porque eu achei muito incrível exatamente essa colocação, né, de colocar a menina agora como sendo uma protagonista numa história que, né, o irmão dela, que sempre foi o protagonista da história, muito legal. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Quem criou o bug, né? Quem criou o termo bug, né? Quero saber quem está aí no chat, que é de computação, dos cursos de computação aí, de catalão. E já ouviu falar no termo bug? Quem já ouviu falar esse termo? Deu bug, não rodou, deu pau aqui, né? Então, alguém criou esse termo.
Vocês sabiam que esse termo tinha sido criado por uma mulher? Então, esse termo foi criado pela Grace Hopper, né? Essa mulher incrível também, que quebrou várias barreiras do feminismo, né? De mulher, porque uma mulher se aceita na Marinha, que era sempre, o militarismo sempre foi um poder machista, né? Então, ela quebrou essa barreira de ser uma mulher, né, da Marinha, e ela teve uma contribuição fantástica na computação, né, PhD em matemática, foi analista de sistema da Marinha, toda uma vida, né, e criou o termo bug que a gente usa, né, e vai usar, acredito que toda uma história. Ela participou dos projetos de construção dos computadores Mark I, Mark II, criou o compilador da linguagem COBOL, né, e o que ela ganhou foi um navio em sua homenagem, né, tem o nome, as iniciais dela, e ela existe, né, um evento internacional muito famoso, que é o Grace Hope Celebration, que é um evento de renome internacional, onde é muito interessante esse evento, onde as meninas se conectam com as empresas, né, procuram, nesse momento, é um momento de encontro, até que as meninas esperam um ano inteiro para poder ter uma oportunidade, às vezes, de emprego, que as empresas procuram lá meninas para fazer contratação na computação. Então, é um momento de encontro interessante, que é o Grace Hopper Celebration. Então, ela é, né, chamada de vovó, né, mas é uma mulher incrível também, que faz parte da nossa história. Então, pode falar. Rapidinho, só a questão da Grace Hopper, é interessante a gente falar que ela era tão fantástica, que o pessoal não deixava ela se aposentar lá na Marinha, trabalhando na divisão de computação. Ela ia se aposentar, aí ela ficava algum tempo, aí eles iam lá e reconvocavam a Grace, porque ela tinha esse conhecimento, e ela era uma pessoa assim que nunca se esperava que poderia ir para a Marinha. Você tem noção, quando ela entrou, ela tinha 47 quilos. Então, até a questão do peso, que diz, né, que você precisa ter para que você possa ingressar na parte militar, ela parecia toda ao avesso, né? Então, quando ela entrou, e ela foi reconvocada tantas vezes, que ela praticamente morreu, assim, em exercício, trabalhando ainda com seus 80 e tantos anos. Então, isso é bem bacana para a gente refletir também. Microfone... Ligado, né? Aí ninguém me ouve desse jeito, né? A gente tem agora uma mulher incrível que fez parte de um momento muito histórico, né? Que é a missão Apollo 11. E que uma mulher tem a ver com a missão do Apollo 11? Quem é essa mulher? Então a gente tem a Margaret Hamilton, né? Que criou o algoritmo, ajudou a criar o algoritmo que levou o Apollo 11 à Lua. Então, cara, quem para pensar que essa mulher participou desse projeto de criação do plano de voo do Apollo 11? Alguém contou pra gente que tinha sido uma mulher na equipe que tinha feito isso? Não, né? Então, é muito importante, o que a gente traz aqui para vocês, não é só o nome das mulheres, é que a gente precisa conhecer a história como ela é, como ela deveria ser contada. Então, quando a gente tem essa preocupação de levar essas mulheres, né, de falar sobre elas, é porque a história, ela está lá, ela foi contada, só que não da forma como ela deveria ter sido lembrada, né. Então, ela criou também o termo engenharia de software, que é uma área que eu amo dar aula, adoro engenharia de software, né, e foi diretora da divisão do MIT, né, e fez essa contribuição incrível aí, que foi participar do projeto, do plano de voo do Apollo 11. E aí a gente tem agora, vamos lá, tem agora os sistemas de busca. Alguém falou que a gente tem o Google porque uma mulher ajudou a criar os sistemas de busca? Em Thalia?
E aí, pessoal, vocês sabiam que hoje esse tipo de sistema de busca, baseado em colocar termos que são considerados como relevantes, as informações que são cruzadas, foi justamente por causa de uma mulher? A gente está falando hoje de Karen Spark Jones. Gente, a Karen, ela dizia que ela não era considerada como uma mulher da computação. Ela falava que a área de conhecimento dela era recuperação de informações, que era a parte de... essa parte mais relacionada à busca, né, de informações, recuperação de dados, e ela falava, eu acho que eu não sou da computação, porque de fato ela não foi formada diretamente em computação, mas o que acontece? O ponto importante quando começa a falar da Karen é quando ela começa a desenvolver a sua tese de doutorado. E aí ela desenvolveu um conceito que é o conceito de inverso de frequência em documentos. Esse conceito, basicamente, né, ele é utilizado por todos os sistemas de busca que depois foram desenvolvidos. Isso aqui, a gente está falando desse conceito mais ou menos na década de 70, quando ela, né, falou dessa nomenclatura, né? Então, basicamente, depois, né, os navegadores que a gente conhece hoje, né, essa busca de conteúdo, sei lá, né, quase 15, 20 anos depois, que passaram a utilizar essa ideia. Porque a ideia de localizar um conteúdo, né, fazer uma mineração de dados, né, de uma forma geral, de uma forma extremamente veloz, em um grande número de documentos. Então, a ideia dela, desse inverso de frequência de documentos, é justamente porque, por exemplo, você coloca o termo mulheres e o termo tecnologia, qual que vai ser a relevância daquelas informações que vão ser exibidas na tela? Para que a gente possa ter aquelas informações mais relevantes, mais conexas. Por exemplo, o Google, né, nos dias de hoje, quando você digita mulheres ou você digita tecnologia, quais são os termos mais relevantes, né? Então, essa ideia de buscar esses documentos de uma forma geral, que estão expostos pela web, foi, então, a base da computação. E ela acabou se envolvendo muito com isso. Ela acabou trabalhando, inclusive, no laboratório de computação da Universidade de Cambridge, né, entre os anos de 74 a 2002, foi mais ou menos assim que ela terminou o doutorado dela, ela começou a trabalhar nesse laboratório, e é uma grande representação de uma mulher na computação. Inclusive, ela tem uma frase que é muito interessante, que eu tenho que falar para vocês, é que ela dizia assim, computação é muito importante para ser deixada somente aos homens. Então, ela sempre falava que era importante demais para ser deixado somente para eles. Então, eu acho que é para todos, né? Então, eu acho que essa frase dela é muito representativa. E se vocês sabem, então, por que vocês utilizam o Google e a ideia de como isso foi planejado, apesar dela não ter sido a criadora, mas foi por causa da Karen Spark Jones. Microfone. Então, tá. Desculpa. Ai, vocês vão me lembrando aí do microfone. Então, quem aí conhece uma mulher que fez parte da história dos games? Porque jogar eletronicamente, falar que uma menina joga, né, é muito estranho, né? Infelizmente, mas não é estranho, né? É a forma como a gente é criado também, né? Como a gente é proposto, né? A nossa educação desde pequena, né? Então, é muito bom a gente refletir sobre isso, a gente se questionar, porque parece estranho, é porque eu acredito, não sei como foi quando vocês eram crianças, as meninas, mas o videogame, ele sempre foi um presente para menino, né? O carrinho de controle remoto, que era uma coisa que tinha algo eletrônico, né? O Lego, de montar infinitamente, as pecinhas se encaixarem. E esse presente sempre foi um presente de menino. Aí fala, mas poxa, por que menina não pode jogar, a menina não pode, né? Não pode correr, né? Não pode ter um carro, não pode dirigir, não pode ser boa motorista, não pode ser... Porque isso é uma referência que se tem, né, para os homens. Então, a gente tem essa missão de desconstruir isso, porque games também é uma área que tem uma contribuição muito importante feminina, né? Quem será que contribuiu? Então, a Carol Shaw, né, que ela é viva ainda, a gente tem essa mulher importantíssima na história dos games, e ela se aposentou cedo, mas ela tem uma contribuição incrível na área de games, porque a contribuição dela foi tão importante, ela fez tantas coisas fantásticas que ela se aposentou cedo, né? Ela não continuou até hoje na área, mas ela
teve jogos de grande impacto, ela desenvolveu jogos de grande impacto, e ela foi a primeira mulher que criou um jogo que tinha uma maior interação, na época onde os jogos não tinham muita interação. E aí, até lendo mais sobre ela, falando que tem um jogo que ela criou, que não se descobriu até hoje, ninguém que terminou conseguiu finalizar o jogo, né? Que ele tem final, mas ninguém conseguiu chegar até o final. Então ela é uma mulher incrível que faz parte da história dos games, né? Que trabalhou durante muitos anos na empresa Atari, né? Muito conhecida pelo jogo de uma forma geral. E o jogo mais conhecido dela foi o River Raid, né? O seu game de maior sucesso. Então ela é a mulher que faz parte dessa história aí dos games. Aí a gente tem aí a mãe da internet. Nossa, a gente não vai saber, né? Mãe da internet? Como assim, né? A gente sabe do pai, mas quem é a mãe da internet, né? Quem foi que deu essa contribuição muito importante para o sistema de rede de internet? Fala um pouquinho para a gente aí, Thalia. Não poderia ser outra pessoa a não ser Radia Perman. A Radia, hoje viva ainda, vocês podem perceber que um dos diferenciais da computação é que a gente tem pessoas que contribuíram muito para a história de uma forma geral, elas estão vivas, porque a computação é uma área muito recente. Se a gente parar para pensar, tem menos de 100 anos, né, que os primeiros computadores que foram desenvolvidos ali na época da Segunda Guerra Mundial estão aqui, né, para a gente conhecer, a exemplo do ENIAC, lá atrás, né, vocês falaram das garotas do ENIAC, né, que fizeram um dos primeiros computadores que a gente tem, né, de lembrança, e foi na época da Segunda Guerra Mundial. Então, a nossa história ela é muito recente. Então, a gente tem a Radia Perman, que é considerada como a mãe da internet. Hoje, né, ela é designer, né, de software e engenheira de redes, ela trabalha com essa parte mais de hardware, mas também pensando no quesito de software, porque ela foi criada, ela criou, né, o protocolo STP. Então, para quem aí é da área de computação e já estudou um pouquinho de redes de computadores, que é esse Spanning Tree Protocol. Esse protocolo, na verdade, ele é responsável para permitir que os dados eles possam ter caminhos mais rápidos, para que as informações, os pacotes que são enviados na rede, eles possam chegar de uma forma mais rápida no seu destino. Então, quando ela pensou nesse protocolo, ela conseguiu revolucionar, então, muito o jeito que a internet trabalha. Então, hoje, a computação, de uma forma geral, a forma com que a internet ela foi criada e a gente usa, às vezes a gente não sabe, ela está lá apoiada sobre esse protocolo, de uma forma geral. Então, para isso é muito interessante. Outra coisa bacana que ela fala, né, é que o protocolo dela é tão simples que pode ser enunciado através de um poema. Se vocês digitarem Radia Perman, STP, Spanning Tree Protocol, vocês vão ver ela recitando um poema sobre o protocolo que ela desenvolveu e que é a base da computação. Então, se digitar, ela está aí nos dias de hoje, vocês podem encontrá-la, né? Ela trabalha na Dell hoje em dia, né? E ela é dona de mais de 100 patentes. Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam, mas no mês de julho, né, teve a Campus Party, né? Então, quando teve o evento virtual, ela palestrou falando sobre essa história dela. Então, é interessante desses eventos virtuais que eu pude ver a Radia palestrando. Então, imaginem o quanto eu me inspirei vendo esses outros modelos, né? Essas figuras femininas e o olhinho brilhando, sabendo que ela está ali, viva, e que ela tem tantas contribuições, e a gente fica vendo. Isso é muito importante. Outra coisa interessante que eu queria deixar para vocês é que ela criou, inclusive, uma linguagem que é chamada de Torches, que é para ensinar a robótica no ponto de vista educacional. Então, ela tem várias contribuições, isso é muito bacana. Então, vocês podem lembrar dessa mulher incrível quando vocês estiverem utilizando a internet todos os dias, igual estamos fazendo hoje. Você, Ramai. Bom, agora a gente queria muito refletir sobre essa frase. Elas sempre estiveram por aqui, né? Então, Nath, você quer falar um pouquinho para a gente sobre essa reflexão? Sim, a gente acabou falando já, né? Que a história do Ocidente é contada sob a perspectiva masculina. Eu falei um pouco da Idade Antiga. Se a gente pensar na Idade Média, por exemplo, nós vamos nos lembrar da Inquisição, né? E de como as mulheres foram perseguidas por causa da questão da bruxaria. E aí tem uma disparidade muito grande na questão de gênero, nas relações, nos documentos inquisitoriais,
porque a maior parte das pessoas acusadas de magia, né, e que foram perseguidas, são mulheres. Dada a construção a religiosa, né, da mulher como detentora de um pecado original, né, e de uma condição de exercício da sensualidade em que ela conduz o homem para uma má conduta. Inclusive, até hoje, mais de 1000 anos depois, a gente continua, tem pessoas que continuam pensando nesse sentido, né, e que continuam, por exemplo, atribuindo a culpa do estupro não ao estuprador, mas à vítima, porque a vítima tinha a roupa X ou Y que causou esse desejo no outro. Esse é um tipo de pensamento que vem da Idade Média, em que nós somos consideradas esse agente da sedução, e o agente da sedução, ele é pecaminoso, né? Enfim, a sedução é ligada à bruxaria, etc, etc. Então, isso tudo, né? Durante a Idade Média, a gente tinha mulheres filósofas, mulheres cartógrafas, mulheres matemáticas, etc. Mulheres ilustradoras, mulheres tipógrafas. E aí essa história está sendo recontada muito mais recentemente, agora no século XX. Então, isso é o que a gente chama de apagamento histórico das mulheres na narrativa, né? O primeiro livro que fala sobre a história das mulheres e dos operários no Ocidente, que é um livro da Michelle Perrault, é um livro da década de 60, para vocês terem ideia de quanto essa discussão é recente, tá? E aí, como consequência, você tem tanto um apagamento das mulheres na história, quanto um processo de... como é que eu vou falar? Subalternização, né? De diminuição da relevância feminina no imaginário social, e as mulheres acabam incorporando isso, tá? A gente não pode discriminar as mulheres que ainda não fizeram esse processo de reflexão, né? A gente precisa justamente abordar essas mulheres com cuidado e propor para elas a reflexão, tá? E aí as consequências é a exclusão das mulheres em várias áreas, não só a informática, mas na informática, como a Thalia acabou de dizer, que é extremamente recente, que tem um valor econômico muito grande, tem um valor social muito grande, a tendência é que esse campo seja considerado um campo masculino, justamente porque a nossa sociedade é uma sociedade androcêntrica, ou seja, é uma sociedade em que o homem, né, com corpo de homem, né, e aí tem uma diferença entre o gênero e a sexualidade que não vai dar para... e o sexo biológico não vai dar para discutir hoje, né? Mas a pessoa de gênero masculino, com corpo masculino, ocupa um lugar de poder em que ele cria as regras sociais, ele cria os paradigmas de representação, né? Os paradigmas simbólicos dessa sociedade, e ele ocupa os lugares de maior reconhecimento, seja financeiro, seja social. Então, como que a gente age para transformar isso? A gente age justamente fazendo o que estamos fazendo, empoderar as mulheres, recontando a história sob a perspectiva feminina, não no sentido, como a Rama já explicou, de diminuir a importância masculina, mas no sentido de desvelar, né, de revelar a participação feminina nos processos sociais. Pode passar, amiga. Vou passar aqui agora, amiga. Eu queria, para mim não esquecer, antes de vocês, da Nath continuar aí, eu queria dar uma dica para vocês. Pessoal, a gente tem vários livros fantásticos que contam a história dessas mulheres omitidas na história, ou pouco citadas, né? Esse é um livro muito legal, As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. E a gente usa muito ele, a gente lê muito, né, no nosso grupo. Tem esse livro lindo que a Thalia deu para minha menininha, para minha pequena, Grandes Mulheres que Mudaram o Mundo, que é um livro bem ilustrado, lindo também. E a gente tem 2 livros da Silvia. A Silvia é uma pessoa muito, né, inspiradora, uma mulher incrível também, da Sociedade Brasileira de Computação, que criou esses 2 livros infantis sobre a história da Ada, tá? A Vida de Ada Lovelace, dá para vocês verem, e esse outro aqui, A Condessa Curiosa, né? Então, esses 2 livros sobre a vida da Ada, totalmente ilustrados, são livros, assim, né, considerados livros infantis, mas eles são lindos.
Então, é muito importante a gente procurar essas referências, estudar, ler, fazer leituras sobre isso, né? Porque isso embasa a gente para entender um pouco. Então, tem vários outros livros, né? Tem... eu estou tentando lembrar aquele que fala sobre histórias de Ninar, né? Aquele... Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Isso aí, ó. Então, a gente procura sempre essas referências, tá? Para a gente poder estar conhecendo mais, né? Para a gente se entender mais. E são livros lindos, maravilhosos. Deixa eu deixar, Nath. Vai lá, Nath. Mas os meus livros não têm desenho, tá? Mas esse aqui é muito bacana, diferentes, não desiguais, que ele vai contar o que a escola pode fazer para estimular a reflexão. O que a escola pode fazer para estimular a reflexão, aprendizado, desenvolvimento de comportamentos mais compatíveis com a diversidade, a inclusão social e a cidadania. Adoro. Então vamos lá, que nosso tempo está acabando, né? Fazer o quê? Nossa, a gente fala, né? Égua. Vai lá, Nath. Fecha aí pra gente. Direitos das mulheres no Brasil. Final do século XIX. As mulheres não votavam, tá? As mulheres passaram a votar muito recentemente, a partir de 1932. E elas não votaram, passaram a votar porque alguém de coração puro e bom deu essa oportunidade a elas, né? A gente tem todo um histórico do movimento social feminista, tá? Que foi tanto um movimento pacífico quanto um movimento revolucionário em alguns países do mundo, em que essas lutas foram travadas, né, para que a gente conquistasse direitos. A gente, inclusive, está falando isso no curso FIC, que a gente está oferecendo agora, que tem uma disciplina em que eu vou tratar isso junto com as meninas, mais especificamente, mas aqui eu vou contar só essa linha do tempo do Brasil rapidinho. As mulheres já estavam tentando votar aqui em 1891, e aí não sei se vocês conhecem a Anísia Floresta, uma das primeiras feministas brasileiras que está fazendo essa tentativa, né, que é uma mulher também apagada da história. Tem um partido republicano feminino em 1910, ainda quando as mulheres não podiam votar, que vai travando essa luta no ambiente político. Aí a Berta Lutz cria a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. A Berta Lutz trouxe para o Brasil a Marie Curie e outras cientistas gênero masculino e feminino, no sentido de criar um ambiente aqui de trabalho de pesquisa científico, né, que agregasse as mulheres. A participação da Berta Lutz também, que é bióloga, é muito importante nessa história. Essa federação, em 1927, começa a fazer um embate democrático, aqui um embate diplomático também, no sentido de criar um abaixo-assinado, né, e lutar aí junto com o Congresso Nacional naquele contexto, né, para que o voto feminino fosse sancionado. Daí, uma eleitora, que é a Alzira Soriano, lá do Rio Grande do Norte, ela simplesmente foi e votou. Ela se cadastrou por algum equívoco ali na sessão eleitoral dela. Ela conseguiu votar, e aí esse caso criou um imbróglio, porque ela não aceitou o voto dela ser invalidado depois que entenderam que uma mulher tinha votado. E aí desse imbróglio é que a gente conquistou em 1932 a possibilidade de votar. Então, isso aqui é só uma ilustração para dizer o seguinte: nós éramos consideradas incapazes do ponto de vista jurídico, tá? Só depois de 1808 é que as mulheres passaram a ser ofícios passaram a ser ensinados para as mulheres no Brasil. E mesmo assim, esses ofícios eram restritos a trabalho manual, doméstico e língua portuguesa, porque a instrução de nível elevado era restrita aos homens. Então, para nós, era só permitida a profissão de magistério no final do século XIX e início do século XX. Então, até hoje, tem aquela coisa de a professora, né? Porque a carreira docente, né, em especial para as crianças menores, né, do ensino infantil, básico e médio, é considerada uma carreira feminina. Enquanto o professor, ele é o pesquisador da instrução mais elevada na universidade, nas pós-graduações. Até hoje, a gente tem esse imaginário, né?
Só em 1879, tá, no final do século XIX, que as mulheres foram autorizadas a entrar no ensino superior. Então, no início do século XX, o Código de 1916 dizia que a gente era incapaz. E aí a gente não podia, sem autorização de pais e maridos, estudar, trabalhar, fazer compra, receber herança, tá? E registrar isso em cartório. Então, a nossa autonomia jurídica era cerceada, porque a gente não tinha autonomia para fazer essas coisas, estudar, trabalhar, registrar um terreno no nosso nome e receber herança. Tinha quem fazia isso, eram os... como é que é o nome disso no direito? Hoje é tutor, mas era outro nome. Era quem tinha a responsabilidade por essas mulheres, tá? E aí, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, ela lutava justamente por essa liberdade, que começou a ser conquistada a partir de 1932. Então, no mundo, de uma maneira geral, existem países que a gente considera que são países muito progressistas, né? Eu vou falar aqui França, Japão e Suíça. O voto feminino na França, ele foi permitido em 1944, tá? No Japão, 1945. Na Suíça, 1971, para vocês terem ideia do quanto o direito feminino é recente. A possibilidade da mulher brasileira conseguir divórcio é da década de 70, do estatuto, onde a gente começa a ter estatutos voltados para as mulheres, né? E a primeira lei, aí a mulher passa a ter emancipação do ponto de vista jurídico, né? Começa a poder colocar bens no seu próprio nome, ser responsável por si mesma. E a primeira lei de combate à violência à mulher, né, é a Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006. Isso para falar, assim, de maneira muito breve, desse processo de construção dos direitos das mulheres, né, em que a gente luta e a gente vai ocupando os espaços, né, e lutando para ser respeitadas. Aqui, o mapa que a Rama colocou para nós, que é uma fonte do Conselho Nacional de Justiça, mostra o Brasil como 5º lugar no mundo em violência contra as mulheres. Tá? Aqui nós estamos falando de homicídio, assassinato. E a gente está vendo, a gente está num cenário de aumento da violência contra a mulher, especialmente no Brasil, né, nos países da América Latina, mas no mundo todo, no período de pandemia. Porque as mulheres ficam em casa e aí elas são muitas vezes trancafiadas com seus agressores. Né? As estatísticas dizem que, na maior parte das vezes, os agressores das mulheres são os familiares. É o marido, é o pai, é o tio, é o irmão. Então, como é que a gente faz para resistir a isso, né? Pode passar, amiga. Criando redes de mulheres que são redes amparadas no sentimento de sororidade. A sororidade é uma atitude também de resistência contra a opressão. Como é que a gente faz isso na prática? É falar, ai, você tá tão bonita, ai, você é tão inteligente, não é só isso. Não disputar nem ser rival de outras mulheres. Respeitar as escolhas das diferentes mulheres sem julgar. Então, se a mulher resolve ser cientista da computação, se ela resolve ser bombeira, se ela resolve ser dona de casa, não forçar preconceitos contra as mulheres, não reforçar, né, preconceitos contra as mulheres, o corpo gordo, o corpo velho. Por que uma mulher velha não pode ir na boate? Por que a mulher gorda não pode vestir blusinha e sainha? Né? Por que a mulher que veste blusinha e sainha e tem um corpo padrão é aquela mulher que a gente costuma chamar de mulher... Ai, qual que é a palavra para isso, gente? Vulgar. Oferecida, né? Ter empatia e companheirismo com todas as mulheres. As mulheres que são mais pobres, as mulheres que têm raça diferente, tá? As mulheres que têm empregos diferentes. Então, a sororidade, ela tem que partir para as mulheres que são diferentes da gente, do ponto de vista de classe, do ponto de vista de raça, do ponto de vista de gênero, porque nós temos mulheres transgênero, né? As transexuais, elas precisam do nosso apoio também, elas também são mulheres. Nos apoiarmos e tratarmos como irmãs no sentido de criar uma rede de apoio em que a gente possa se ajudar a tomar decisões, né? Se ajudar a criar possibilidades de inserção das mulheres nos campos em que elas não conseguiram ocupar ainda. Pode passar, amiga. Então,
Sororidade, união e aliança entre mulheres, baseada na empatia, no companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. Essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês, uma mensagem de sororidade que pode transformar a nossa sociedade. E é isso. Gente, muito obrigada a todos que conseguiram ficar até o final. Obrigada pelo convite, Fabiola. Obrigada pela atenção de todos e todas, tá? Pela interação das meninas. Quem já seguia a gente já acompanha nosso trabalho. Quem não conhecia ainda, né? Vamos abraçar aí. E tomara que logo, logo vocês tenham uma iniciativa assim aí também, tá? Obrigadão. Meninas, eu cheguei assim, da metade para o final, mas só de ouvir um pedacinho sobre o projeto, as experiências de vocês, é a primeira vez que eu participo acompanhando as três simultaneamente, dizer que eu fiquei encantada e dá vontade de copiar, viu? De trazer aqui para Catalão, porque é uma iniciativa linda, assim, eu estou admirada mesmo com o trabalho de vocês. Vou pegar a gravação, quero me inteirar também de todo o contexto do início. Eu não consegui acompanhar todo o chat, mas a Lucimara estava aqui, então, Lucimara, ela também está nos auxiliando na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, é um evento que nós estamos fazendo em parceria com Cristalina, e foi, assim, muito acertado, né, Lucimara? A gente está se completando, assim, algumas atividades propostas por Cristalina, outras por Catalão, e aí a gente está conseguindo levar muita coisa boa para todos os nossos estudantes. Então, Lucimara, vou deixar que você passar a palavra para você e depois eu finalizo. Eu deixei uma perguntinha aqui, mas eu sei que o tempo está extrapolado, porque eu fui acompanhando, vendo o que a Natália estava mencionando sobre a questão da sororidade, sobre, né, como promover a mulher e a questão do preconceito que vivemos no dia a dia mesmo. Então, deixei um questionamento. Se depois, antes de finalizar, vocês quiserem comentar um pouquinho sobre, né, como não perder essa energia, como enfrentar esses pequenos desafios. Vamos falar então, Fabiola. Eu acho que eu vivi isso muito agora, muito recente, né, e essas duas aí me acompanharam muito, né, a esse processo agora de maternidade. A minha filha está com 2 anos, né, e eu engravidei e passei por vários processos durante a gestação e tive aborto e um monte de coisa, e todo mundo viveu muito com isso comigo, e eu estava num momento muito intenso, né, porque o nosso projeto nunca parou, e a gente tem aqui coordenação de curso, e várias atividades, e o Adriano, direção de ensino, e a gente, muitas atividades. Eu acho que a mulher, ela vive esse confronto pessoal da mulher cientista, da mulher mãe, da mulher profissional, né, e eu acho que o que mais ajuda a gente a passar por todos esses processos é exatamente essa rede de apoio, sabe, Fabiola? Eu acho que ter pessoas que estão ali falando para você, olha, calma, fica tranquila, olha, pode deixar que isso daqui eu faço, vamos fazer juntas, né? Então, quando o Adriano, que, né, além de ser nosso diretor de ensino, né, professor, coordenador do projeto, também meu esposo, então ele faz muito importante dessa rede de apoio, né? Então, essas duas minhas amigas fantásticas também, a Nath e a Thalia, então essa rede, é muito importante. Eu acho que, assim, porque, assim, a sociedade, de uma forma geral, quando ela não passa por esse processo, ela tem dificuldade de entender e, às vezes, de apoiar a gente. Então, o mundo científico, ele é ele é muito cruel, né? Então, se tem uma frase que eu acho que me identifica, é que a minha vida não cabe no Lattes, né? Exatamente. Eu acho que a gente, aos pouquinhos, a gente vai ganhando essas discussões. A gente precisa preencher os espaços de poder, né? A gente precisa estar lá sendo representada, a gente precisa ter pessoas, porque quem que vai entender esse momento sem ser uma mulher? Né? Eu posso ter o Adriano que me apoia, ele sabe disso, ele fala, mas ele não vai conseguir entender, porque o processo na maioria das vezes, ele é um processo feminino.
né? Então, ele é participativo? É, só que ele é participativo, né? Quem gera, quem carrega, quem amamenta, né? A decisão de amamentação é uma decisão cruel, porque a gente sofre, porque fala assim, mas você tá dando mamar pra menina até hoje, mas você não sai de casa, por que você não deixa com fulano? Porque eu não quero. Mas o não querer é muito julgado na maioria das vezes. A gente é muito julgado. Então, você ter pessoas que te apoiam, que acreditam que o que você está fazendo não é errado, é só o que você quer fazer. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que, para mim, a minha experiência pessoal, para mim não desistir do projeto, não sair fora de tudo isso, foi porque eu sabia que eu podia contar com pessoas que estavam ali, né? A Nath ainda estava no doutorado, né, de licença, mesmo assim ela estava auxiliando a gente nas atividades, está ali o tempo inteiro, mesmo fazendo graduação, estava ali comigo, né, e o Adriano assumiu muitas atividades, porque eu não estava me afastando porque eu queria, mas porque era necessário. Então a gente se culpa por isso, o tempo inteiro, a gente se culpa por tudo, né? Eu acho que o sentimento de culpa da mulher é muito maior do que o nosso empoderamento de uma forma geral. Então, a gente precisa sempre se questionar e se observar por isso. E essas pessoas para estar dando esse gás na gente para a gente não desistir, porque é temporário, passa e a gente é capaz de conciliar, né? A gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e ainda acha que não está fazendo nada. Esse que é o problema. Amiga, eu queria falar um pouco do Adriano. Pode falar, Natália, desculpa. Adriano, vou falar de você, meu querido. Eu vou sair, então. Não, fica aí. Para pensar o seguinte, para pensar a importância da gente formar redes de apoio, independente do gênero das pessoas, da sexualidade das pessoas, né? É muito necessário, assim, extremamente necessário, muito necessário é redundante, mas enfim, é isso. Que a gente consiga apoio das pessoas que ocupam um lugar de poder, né? E aí a gente sabe que os homens heterossexuais, brancos, eles ocupam esse lugar de poder na sociedade. E o Adriano, hoje, é nosso diretor de ensino. Então, além dele participar do projeto com a gente, trazer problemáticas e colocar as coisas sob o ponto de vista que ele vê, que isso é extremamente importante, a gente não pode jogar o olhar da alteridade, o olhar do outro fora. A gente precisa do olhar do outro justamente para criar um processo de diálogo e de interpretação válida da realidade, né? Então, a gente tem, sob a liderança dele, feito um trabalho aqui no campus, que é de valorização do ponto de vista de RAD, das mulheres que têm filhos, das mulheres enquanto elas estão grávidas, para que elas possam, no processo de reingresso, né, de retorno, não perder tanto a inserção nos editais, etc. Acho que o Adriano talvez possa falar melhor sobre isso, destrinchar como é que esse processo tem sido feito. Mas eu queria ressaltar aqui a importância de a gente construir essas redes sem excluir, né? Sem excluir os homens, sem excluir as pessoas que estão em um lugar de poder, né? As situações de embate, e às vezes o embate é importante, né? As mulheres sufragistas na Inglaterra, elas saíram colocando fogo em tudo, soltaram bomba e etc. Então, às vezes isso acontece, é importante, né? Mas a gente não quer colocar bomba no nosso campus ainda. Então, construir processos de diálogo e trazer para o nosso time, acho que eu vou até usar uma fala que a Mariana fez ontem, a Mariana da DEL, Mariana Carvalho, falou. Estava conversando com um amigo e o amigo perguntou, como é que eu posso ajudar? E ela disse, seja a voz das mulheres quando elas não estiverem presentes. E aí eu acho que o Adriano faz muito isso e a gente tem vários outros parceiros aqui no campus que têm feito isso. Vai lá, Adriano. Natália, falei que não ia falar, se não colocar já sai justa. Tá bom, eu tiro sua Também saia. quer 50 telas? Não, mas a
a deixa da Natália foi muito importante, pessoal, pelo seguinte, eu vou fazer uma análise prévia aqui, a gente julga muito, né, a gente tem os preconceitos, analisando aqui a sala, uma sala muito repleta, é importante para ouvir isso, tem eu e o Bruno de homens, que bom, Fabíola, que você conseguiu agregar e trazer tantas meninas, você, o Lacordaire, e todos aí que coordenaram, né? E aí, a fala da Natália, a Natália tem umas falas que provocam muita gente, né? Fala muito reflexiva, né? Por isso que é bom as falas dela, eu fico ouvindo. Tem duas dela que me marcou muito. Uma foi faz um tempo, ela sabe, a outra foi agora na terça, essa fala dela. Uma foi que eu comentei assim, que na época a Ramayana estava de licença, ela estava com doutorado, digamos que foi eu e a Thalia que tentou conduzir. Mas eu falei, agora eu vou começar a me ausentar mais novamente, porque tá as duas ativas aí, mandando bronca. Então, eu posso me ausentar mais por ser do gênero masculino, né? A Natália falou, tomar cuidado, e foi ali o outro colega nosso, Fausto, que é gerente de extensão, que falou assim, que é o embranquecimento, não lembro o termo, Natália, tá mais bonito. Embranquecimento, a pessoa se utiliza de um título, né, para poder... Pode falar aí, Natália. Embranquecimento... Tipo assim, a pessoa é negra, mas as ações delas são brancas. A pessoa é mulher, mas as ações delas não vão a favor do... Entendeu o que eu quis dizer, Natália? Você lembra que você falou isso? O Ovelha, aí, meu cachorro, essa é uma também fala. entendeu. E outra fala dela também foi agora, na terça, dessa questão da gente ter a voz onde não é ambiente. E aí, eu cutuquei a Ramayana, ninguém sabe que eu sei que tá gravando, não tem nada não, mas a gente faz as ações digitais, já faz há 4, 5 anos, mas tem coisa que não dá. Aconteceu de novo na live no YouTube, tá lá registrado, todo mundo vê. É uns comentários muito chatos, eu ainda falei assim, e aí, foi para Thalia, direcionado para Thalia. Aí ela tá, não, de boa. Eu falei, não, tá de boa. Aí eu falei, não vou passar vergonha, caramba, com todo mundo. Eu fui no privado com o menino e falei, não gostei do seu comentário lá, não. Faça uma reflexão sobre isso, não sei o quê. Aí ele falou, desculpa. Aí eu falei, espero que faça uma reflexão. Aí ele não falou mais nada comigo, mas você tem que falar, não adianta eu querer que falar bonitinho e tudo, sem na hora que juntar os homens aqui, um grupinho de homens, começar a falar merda, entendeu? Começar a falar tudo o contrário. Então é viver uma farsa, né? Você tem que viver o que é a sua realidade. Então essa que é a importância, acho que dessa fala da Natália, da gente ter a mesma fala enquanto eu estou no grupo de mulheres e quando eu estiver num grupo só de homens lá que tá falando só de futebol, por exemplo, entendeu? Que é uns grupos muito machistas na minha visão. E, Fabíola, na sua fala, a sua aluna aí falou muito bem de você, eu vi a sua preocupação com programação, e é coisas recentes, eu vivi, a mãe sabe disso. Sábado agora tem OBI, tem a segunda fase, eu tento treinar OBI e tal. E aí esses meninos, que geralmente são os que mais tiram onda e tudo, e a gente treina OBI, quando a gente fala assim, vou fazer um projeto, é o primeiro que fala, tô aqui, eu sei programar, eu sei fazer não sei o quê. Só que eu falo a verdade, já tive mais experiência, não sabe nada de programação. Aí você sabe a menina que sabe programar, eu tenho que conversar com ela quase que toda hora. Falando, vamos, a Thalia sabe disso. Falei, Thalia, me ajuda a convencer lá. Eu tenho que, no mínimo, orientar a menina. Eu tento fazer isso. Aí eu convenço a menina e ela fala que ela não sabe programar. E ela sabe programar. A gente percebe que ela sabe programar. Então é essa autoconfiança que falta muito nas mulheres. Aí eu vi você falando a sua fala, Fabíola, e programação é o calcanhar de Aquiles, é o que eu vejo. E muitas sabem programar e programam muito bem, só que a autoconfiança, a gente já comentou historicamente tudo, mas tem que mudar, não tem lógica. Aí a gente passa para a fase 2, tem lá 5 meninas e 2 meninos. Os 2 vão. Aí as 5, não vou fazer a prova não, porque eu não sei programar. Eu falei, peraí, se tem 7 na fase 2, passou 5 meninos e 2 meninos, você está falando que você não sabe programar? A prova foi a mesma. A prova, entendeu? Tem algumas coisas que não dá. Aí a sororidade que as meninas falaram no final é nesse sentido. No mínimo, então não adianta também eu defender, aí eu levo para todos. Eu sendo mulher, sendo que na hora que eu vou orientar, eu não dou uma voz de orientanda sendo menina, o que adianta? Eu tenho que inserir, tenho que motivar, eu tenho que trazer elas para junto desses projetos. Então, acho que, não sei se você queria que eu falasse, Natália, mais ou menos nessa linha, e aí respondendo a Fabíola, eu entendi, e a questão de gravidez e gestão e tudo, serve muito bem quanto a isso, Fabíola. Tenha confiança que está fazendo um bom trabalho e tudo, porque quando a gente chama nos cargos que eu, por exemplo, falar com coordenador, falar com coordenadora, você tem que ficar convencendo, você fala, não, mas eu tenho filho, não. Você vai dar conta, você dá conta. Fica tranquila que você vai dar conta. Aí quando você vai falar com o cara, não, beleza. Aí eu falo ao contrário, não, eu esperava algo mais do que só uma coordenação, entendeu? Tem hora que isso tem que mudar, velho. Mas nós somos, acho que é histórico, né? Nós somos desafiadas que a mulher é complicada, a mulher tem hormônio, a gente tem mesmo, ainda bem, né? Essas questões de variação hormonal que nós temos, e acho que tudo bem, é da natureza humana.
que filho atrapalha, como se filho fosse exclusivamente da mãe, né? Porque se o pai dividisse 50% ali, daria para a gente também trabalhar tanto quanto, mas aí a gente trabalha dobrado, porque geralmente as atribuições ficam conosco. É muito difícil romper todas essas barreiras, mas eu acho que projetos assim ajudam a abrir, né, a nossa mente das nossas estudantes e também para os meninos. Eu vi que no início tinha outros alunos aqui também, mas dizer para eles para defender o nosso espaço, para respeitar o nosso espaço. Isso é muito bacana mesmo. Fabiola, eu sou a garota da provocação, né? Então, eu tenho uma provocação para fazer, Catalão e Cristalina. A gente precisa começar a pensar em como atingir, para além dos nossos estudantes, em especial as nossas estudantes meninas, né? A sociedade em que elas vão procurar se inserir profissionalmente. Eu tenho conversado muito com a professora Renata, que também faz um projeto ligado ao Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira da Computação, no IFG aqui de Uruaçu, perto de nós, né? E aí, ela encontrou lá uma coisa que a gente também encontra aqui, que inclusive o Adriano já ajudou muitas meninas a superar. No sentido de que as mulheres não conseguem encontrar emprego nas cidades, na área de informática, porque elas são mulheres. Então, os nossos institutos formam mulheres, elas saem, né, do médio, do superior, e aí elas são recusadas porque são mulheres. Então, eu acho que, talvez, para pensar desdobramentos, né, para pensar possíveis projetos e avanços, assim, enfim, se vocês forem criar projetos, né, a gente precisa muito tentar conversar com a comunidade em que os nossos institutos estão inseridos, para que a comunidade receba e respeite as meninas que são egressas, sabe? Para que esse problema seja minimizado. Concordo plenamente. Lucimara? Eu estou, bom dia, né? Boa tarde, nem sei mais que horas são, quase. A gente já extrapolou, prometo que, né, já estamos quase finalizando, mas é que tá tão gostoso, viu? Olha, eu estou encantada. Desde a hora que eu entrei aqui na sala, caí de paraquedas, a Fabiola pediu ajuda, eu sou Cristalina, estou na organização, a Fabiola estava em outra oficina, e aí eu estava noutra oficina com o Daniel também da organização, e a Fabiola pediu socorro, eu caí aqui, me dá o link da sua oficina, Fabiola, que eu vou entrar lá. Entrei e me deparei com essa coisa maravilhosa que é esse projeto. Parabéns. Eu não sabia que Catalão estava assim, eu digo, por que a gente tão perto não se dá as mãos, né? Foi preciso uma pandemia para poder a gente se olhar, se conhecer o que os outros estão fazendo, porque a gente fica naquele quadrado fechado do nosso dia a dia, resumido nas nossas paredes e os nossos problemas, sem conseguir enxergar além daquilo. E nós fomos tão felizes nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que, olha só, eu sem saber que vocês tinham essa palestra, o que Catalão estava planejando, eu, em agosto, entrei em contato com a professora Gina Vieira. Vocês conhecem a história dela? Não perca o encerramento hoje. Vocês vão conhecer a história de uma mulher negra, pobre, professora, que tem um projeto que ganhou prêmios internacionais pelo que ela conseguiu fazer. Professora Gina Vieira, eu assisti um vídeo de 3 minutos dela, que uma menina do Tribunal de Justiça de Goiás me mandou aqueles vídeos lá do Tex, né? Aquele canal Tex que pega as pessoas mais inspiradoras. Tem um vídeo dela de 3 minutos que é arrepiante, ela contando a história dela. E aí, em agosto, eu disse, me entrei em contato com ela, já entrei no Instagram, já olhei olha que linda, o que ela fazia. Oh, meu Deus, que linda. E convidei-a para falar conosco, né, numa live. Só que a gente achou tão grandiosa que era ela, que aí os organizadores aí estavam começando a pensar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E os meninos aqui do campus da Lucimara, professora Gina tem que abrir ou encerrar um grande evento no campus, porque, assim, é muito bonita a história dela.
Eu só não sabia se cabia dentro do tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Aí falei, professora, a gente quer a senhora aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no final de outubro. Você topa? Ela disse, topo. E aí, menina, não é que vocês me apresentam isso aí que vai casar justamente com o nosso encerramento de hoje. Hoje a professora Gina vai falar sobre o projeto dela, Mulheres Inspiradoras, e eu vou lhe dizer, prepare o sofá e a pipoca, que vocês vão se encantar com o que ela tem para falar. Vocês vão querer abraçar a Gina e trazer Gina. Professora Gina, ela é secretária de Educação do Distrito Federal há 29 anos. E ela é negra, pobre, e uma história encantadora. Faz jus, na próxima apresentação que eu vou ver de vocês, a professora Gina vai estar nesses slides aqui de vocês como inspiração. Porque eu acho que a gente tem que divulgar essas inspirações, tem que passar, e aí que começa a nossa rede de apoio. Então, eu vou encerrando por aqui, encantada com vocês. Eu quero participar de alguma forma, vamos arrastar esse projeto aonde a gente puder arrastar e onde a gente puder dar as mãos umas às outras, tá? Eu até me emociono. Parabéns, viu? Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo. Leva a gente que a gente vai. Vamos, com certeza. Estamos aí. Combinado. Eu tô doida com essa pandemia para passar, para que a gente possa se encontrar também. Eu vou parar a gravação, então. Posso parar? Pode parar. Para a gente fechar. Pode sim. Então, muito obrigada. Desejo a todos e a todas, especialmente a vocês, meninas, pelo